Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Face Live aqui na página da Lugadelli, Concierge Experience. Uma alegria poder estar aqui. Sei que tem algumas pessoas que esperam e enquanto isso a gente vai aguardando. Se você não sabe quem eu sou a Luciana Lima, diretora, concierge aqui da Lugadelli. E toda quarta-feira, pontualmente às 9 horas, a gente tem esse encontro. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu vou ajustar só aqui um detalhe e já volto aqui com vocês. Espero que tenham passado bem a semana. Hoje a gente tem um tema bem legal para falar, que eu vou acompanhar aqui. Deixa eu só ajustar aqui. A minha ideia hoje é falarmos um pouquinho mais sobre o concierge. Deixa eu só ver se tá entrando aqui direitinho. Aí, pronto, agora visualizei. Sejam todos muito bem-vindos, vão chegando, venham chegando. Hoje, oi Kátia, um beijo para você. Hoje a ideia é falarmos um pouquinho do concierge. Muita gente ainda, embora não conheça, acha estranho esse termo, esse nome, e vai ser um prazer enorme poder explicar melhor para vocês. A ideia aqui é só uma pitadinha bem gostosa do que é o concierge. Quem já fez algum curso comigo vai saber responder direitinho, né? A pergunta que eu gosto de fazer é o que você sabe sobre o concierge? Porque muita gente ouve falar, mas desconhece o significado, acha que é uma moda, acha que é um termo diferente, estranho, né? E sejam bem-vindos a quem estiver chegando, tá? Mas o concierge, na verdade, ele é uma palavra francesa e que também representa um estilo em atender e servir os seus clientes e um profissional. E hoje eu queria dar ênfase especialmente à questão do profissional, porque muitas pessoas perguntam para mim se podem ser concierge. E eu digo assim, pode se você entender o contexto. O que é esse concierge, como ele se diferencia de outros profissionais. Então tem uma coisa muito legal que eu gosto sempre de dizer, que o concierge tem que ter uma competência bem importante, que reúne 3 pontos. É a informação. Ele tem que estar bem informado de tudo um pouquinho, principalmente do ambiente onde ele trabalha, da cultura da empresa onde ele representa, de produtos e serviços que ele oferece e colocar esse conhecimento em prática. Então, é muito importante isso. O segundo ponto também muito importante é a parte técnica do concierge. Qual é a habilidade técnica e o que ele precisa saber de conhecimento técnico. Ele precisa saber de 3 coisas muito importantes, né? Saber se relacionar, saber servir, saber se comunicar. É muito importante essas 3 bases para o concierge, porque só saber se relacionar com as pessoas, eu escuto muito as pessoas dizerem assim para mim, eu adoro me relacionar com as pessoas, vou ser um concierge. Depende, porque às vezes as pessoas não têm o talento para servir. É fácil de aprender, mas precisa querer fazer. Né? E um outro ponto importante que eu acredito que forma aí a competência do concierge é a atitude, é justamente o querer fazer. Né? E eu aprendi com o professor João Corrêa recentemente 2 palavrinhas que agora não saem aqui do meu vocabulário e que eu quero dividir com vocês, que o concierge precisa ter na ponta da língua, mas principalmente precisa exercitar isso, que são 2 coisas muito importantes, que é o capricho e a boa vontade. Eu acho que esses são os grandes diferenciais de qualquer profissional e principalmente exigido do concierge. Né? Às vezes, para resumir, eu costumo dizer que o concierge ele é um profissional que ele tem que saber se comunicar bem, servir bem e se relacionar muito bem. Né? Porque deste profissional concierge
espera-se muita coisa. Espera-se a elegância, uma tratativa cordial, gentil, delicada, elegante, esse capricho nos relacionamentos, né? E com um toque de servir. Então, por isso, esse profissional se destaca bastante de outros que vêm da gestão administrativa, por exemplo. Porque na gestão administrativa a gente aprende outras habilidades, temos outras habilidades, mas o concierge ele precisa ter esse toque refinado, principalmente para atender um público que geralmente, na sua maioria, pertence à classe B para cima. Então, são classes hoje que são extremamente exigentes. Elas sabem o que elas querem e elas dizem o que elas querem. E o concierge, além de saber isso na pontinha da língua, tem que ir além desse atendimento, né? Ele tem que, como eu costumo dizer, estar passos à frente. Então, por isso é muito importante entendermos o que é o concierge. E nos cursos que eu ofereço, principalmente em companhia, eu falo muito sobre isso. É de vital importância quando algumas empresas vão implementar o conceito concierge, fazer entender que esse profissional ele tem que ter uma atividade de destaque e ter essa competência de conhecimento, de habilidade e de uma atitude diferenciada das dos demais. O concierge no Brasil ainda não tem nenhuma faculdade ou um curso técnico para formar este profissional, mas existem cursos livres que podem ajudar a compreender quem é esse profissional e quais são os diferenciais, né? Então, se você coloca esse profissional numa empresa, seja ela qual for, é importante que, primeiro, a empresa entenda o que ela quer com esse concierge, depois que os seus colaboradores e colegas entendam a importância desse profissional no zelar o cliente, o público-alvo, e depois sim para o contato direto com o cliente atendido. Porque esses detalhes de conhecimento profundo do que é o concierge faz dele um diferencial. Se não, vocês vão num shopping centers por aí e veem o concierge lá quietinho ou apenas oferecendo informação sobre o shopping. É uma pena, porque alguns shopping centers alocam o concierge de uma maneira errada. Então, é uma pena poder ver que se um shopping center entender exatamente o contexto, ele pode encantar e fidelizar os seus clientes de uma forma muito mais elegante e muito mais eficaz, justamente colocando o concierge para fazer uma série de atividades e que é possível fazer. E quem está aqui com a gente também agora, além da Edileia, é o Beni Queiroz, que está lá na Bahia, é um mordomo querido, e ele sempre nos coloca a elegância, né? Por isso que nos damos muito bem, né, Beni? Porque o mordomo ele traz essa elegância. Então, eu acredito muito que a elegância, que o concierge e a mordomia estão juntinhos ali, de mãos dadas, porque um complementa o outro. Em alguns segmentos, a gente vai ver essas atividades bem distintas, mas hoje, o público, de uma maneira geral, aqui no Sudeste, aí na Bahia, né, Beni, querem a mordomia. E se nós, profissionais da área de serviços, de hospitalidade, de acolhimento, entendermos esta questão do servir e da mordomia, nós teremos aí diferenciais bem interessantes e resultados muito produtivos. Então, essa competência que o concierge precisa ter cabe em qualquer contexto. Se ele estiver no shopping center, em um hotel, se ele atuar em empresas independentes, de wedding destination, que agora é uma grande tendência, na área da hospitalidade clínica,
independente. Se ele entender as 3 chaves da competência, conhecimento, habilidade e atitude, ele voa. Quando eu falo em informação e conhecimento, eu adoro dizer assim, o concierge precisa saber de tudo um pouco, porque em algum momento ele vai usar. Hoje, por exemplo, principalmente para quem está aqui em São Paulo, oi Kátia com K, hein? Quem está aqui em São Paulo, por exemplo, a grande e a informação mais importante para a gente é a questão da mobilidade. Num dia de hoje, que choveu bastante aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, uma das questões mais importantes é a mobilidade. Então, uma chuva muito forte, provocando inundações durante a cidade. A cidade, durante o dia, teve vários alertas de atenção máxima. E o concierge precisa saber disso, mesmo que ele fique, por exemplo, dentro de um hotel ou de uma estrutura fixa, porque às vezes os seus clientes não conseguem se locomover. E principalmente para quem é de fora de São Paulo, pode sofrer com isso e estranha bastante isso. Se nós aqui paulistanos já estranhamos tudo isso, vocês imaginem aí quem é de fora e tem a dificuldade para mobilidade. E eu vou aproveitar quem estiver aqui, as Cátias que estiverem aqui, mande suas perguntas. Será muito importante ouvir vocês. E o Beni, que está lá na Bahia e está vivenciando um momento muito agradável na Bahia, principalmente no verão, né, Beni? Espero que não esteja chovendo tanto aí quanto tá aqui em São Paulo. E a questão, infelizmente, bem desafiadora quando chove aqui é que a gente, cada vez mais, as cidades não têm infraestrutura para esse volume de água tão grande, né? Infelizmente. Então, quando se fala em informação para o concierge, ele precisa estar atento para isso. Tanto que aqui em São Paulo, por exemplo, das nossas melhores ajudas é a rádio que fala de trânsito, que tem um boletim 24 horas para nos ajudar as regiões que estão mais críticas, né? E saber um pouquinho da nossa região, da região onde nós estamos, do bairro, da cidade, a característica de cada região, a região, como as diferentes regiões se comportam e o que tem de interessante em cada região, né? E também conhecer um pouco da notícia de hoje, qual é a notícia atual, tanto no exterior quanto no Brasil. Porque os nossos clientes perguntam, principalmente quando é a primeira vez que vem aqui ao Brasil, eles ficam curiosos de entender em que momento nós estamos. Então, nós precisamos ter a informação, pelo menos as prévias, né, as informações mais relevantes para poder auxiliá-los, né? E aí, quando eu digo isso, eu escuto assim, Luciana, mas eu não tenho tempo de ouvir, de ler jornal. Hoje, a gente tem N formas de mantermos informados e as novas mídias, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, podem nos ajudar muitíssimo nessa questão da informação. Tá? Agora, o mais importante, quando a gente fala em informação, nós precisamos também pôr em prática tudo aquilo que a gente aprende, porque senão a gente só recebe informação e não chega aos nossos clientes. Então, nós precisamos ter esse cuidado em saber bem atender, pôr em prática a informação que a gente tem, tá? E a técnica, das práticas que eu tenho utilizado estão relacionadas com o servir. Aqueles profissionais que tiverem um olhar atento para o servir já estarão dando um passo à frente dos demais concierges. Porque a grande chave hoje do atendimento é que, de uma maneira geral, e eu tenho percebido isso na minha experiência, é que o cliente, ele quer algo mais. Aqui a gente costuma, nos meus treinamentos, eu costumo dizer bastante que o cliente adora dizer uma coisa. E se a gente pensar, a gente gosta também de dizer isso. Principalmente aquelas pessoas que trabalham com atendimento ao cliente, né? Me surpreenda. Nós temos visto em diferentes segmentos
que o cliente diz isso pra gente. Ou pensa, né? Ele pensa, na verdade, ele diz pouco, mas ele pensa, me surpreenda. E tá aí o nosso grande desafio. Como é que nós conseguimos surpreender os nossos clientes sem ser aquela pessoa que fica o tempo todo bajulando? É bem diferente. E de uma maneira muito elegante. Porque às vezes o me surpreenda é apenas a presença do concierge. Porque em alguns atendimentos, saber estar presente já é um diferencial enorme. Então, nós usamos também como técnica muito todas as ferramentas que nós temos, principalmente as ferramentas naturais. Então, a expressão verbal, a comunicação verbal e não verbal, para nós, concierge, é de fundamental importância. O olho no olho. É muito importante nós olharmos nos olhos dos nossos clientes e principalmente, né, pequenos detalhes na linguagem corporal nos ajudam muito. E como diz uma querida psicóloga de Porto Alegre, é projetarmos a química do bem-estar. Então, o concierge, na sua atitude, ele precisa ter uma atitude muito elegante e saber explorar isso. E isso a gente consegue fazer isso com o gestual do servir, porque o servir tem todo um gestual específico e que eu ressalto aqui, e eu tenho visto vários colegas que trabalham na área de acolhimento dizer o seguinte: atenção, porque toda vez que a gente fala servir, as pessoas olham para baixo, né? Principalmente aqui no Brasil. Então, servir aos nossos clientes não é bem diferente de ser subserviente. Servir é saber liderar e oferecer um diferencial. Então, quanto mais aprendemos sobre o servir, mais nós entendemos como são os nossos clientes e como eles reagem. E aí, juntando as duas frases que agora, os dois pontos muito importantes para mim: capricho e boa vontade. Se nós unirmos esses dois pontos e colocarmos isso, criarmos o hábito de termos na nossa atividade profissional, principalmente do concierge, capricho e boa vontade. Aí nós vamos conseguir ter assim diferenciais incríveis e resultados muito produtivos, né? Tô esperando a pergunta aí das Kátias, as queridas Kátias que estão ao vivo aqui, participaram do curso e puderam treinar isso também, né? Treinamos um pouquinho sobre o gestual do servir, o quanto postura é muito importante, porque quando o concierge, independente da onde ele trabalha, é muito interessante porque a gente sempre também tem a surpresa de quem é que nós vamos atender. Quem é esse cliente que nós vamos atender? Então, nós temos que estar sempre prontos para isso. Prontos para o atendimento pessoal, para o atendimento dentro de um hotel, de um espaço. O Beni, lá da Bahia, colocou uma coisa aqui importante. Ah, que legal. O Beni, para quem eu sempre falo dele, ele é um mordomo que agora fez uma carreira interessante de mais de 30 anos e agora está se dedicando à escrita do seu livro, à carreira de autor. Ah, vou contar isso aqui. Eu tô lendo aqui, por isso que eu parei um pouquinho. O Bini, como mordomo de um dos hotéis mais requintados aqui de São Paulo, uma vez atendeu uma importante empresária italiana, e quem quiser depois acompanha aqui nos comentários. Então, como é que ele surpreendia tanto essa empresária italiana quanto os seus hóspedes mais exclusivos? Com pequenos gestos. Né? Então, às vezes, você receber e desfazer a mala de um hóspede e atentando os detalhes, e esse foi um aprendizado que eu recebi com ele e que eu adoro. Então, toda vez que ele desfaz a mala de um hóspede num hotel, ele prepara
com uma toalha branca e coloca todos os artigos de toalete, tanto para homens quanto para as mulheres. Para as mulheres, principalmente, são os cremes, as maquiagens, e dos homens, geralmente, são aqueles artigos de toalete, né, para barba e tudo mais. Esse capricho em estender a toalha no banheiro, em arrumar adequadamente. Eu acho que até, se vocês puderem observar, eu fiz um post sobre isso numa das aulas que nós tivemos. É uma delicadeza, né? E aí, depois que eu aprendi esse detalhe de esticar uma toalha na bancada do banheiro e arrumar toda o toalete, vamos dizer assim, feminino e masculino, como é um capricho, como representa um pequeno gesto que surpreende, né? E isso a gente pode fazer de diversas formas. Por exemplo, às vezes eu faço algum atendimento corporativo em que eu tenho que preparar o ambiente para um cliente meu, para funcionários de alguns clientes. Então, preparar com esse capricho, estender uma toalha, no caso foi de rosto, né, Beni? Mas pode ser uma toalha mesmo de mesa, como dá diferença. Então, são uns pequenos toques e detalhes, porque o concierge, ele é muito conhecido por essa atenção aos detalhes, né? O concierge, o mordomo. Então, quando o cliente já está acostumado a ser atendido pelo concierge, ele já espera um atendimento diferenciado, ele já espera um olhar atento para um detalhe, né? Eu tenho uma pessoa muito querida que certa vez falou assim para mim: Luciana, eu entendi, o concierge sempre anda passos à frente, porque eu estava na companhia dela, estávamos indo para uma reunião e ela machucou o pé e teve um sério acidente no pé, colocou pinos e tudo mais. Então, no andar nas calçadas aqui de São Paulo, geralmente as calçadas tem, são bem irregulares, né? E aí eu sempre andava passos à frente dela para que para que eu tivesse certeza de que ela poderia caminhar tranquilamente, né? E aí eu achei muito engraçado porque ela comentou isso, falou: Lu, agora eu entendi essa questão do concierge, olhar os detalhes. Vocês estão sempre passos à frente, zelando por nós. É isso mesmo. Estamos passos à frente, zelando por nós. E isso é uma delícia fazer, mas tem que ter esse olhar atento para o servir. Quando vocês contratam, eu vejo bastante no Instagram, bastante comentário sobre as pessoas ainda com uma certa dificuldade de entender o que é o concierge. Então, o concierge é um profissional que tem um diferencial. Se você achar que ele parece com alguém que você conheça, assim, uma atendente, uma pessoa de informação, ele não está caprichando no trabalho dele. Porque você tem que ter um olhar atento para esses diferenciais. Eu tenho uma grande e querida amiga concierge que hoje está trabalhando num dos shoppings mais importantes de São Paulo. E ela tá lá justamente por isso, porque ela se especializou, já trabalha há muitos anos na área de shopping, e ela entendeu que o concierge alocado para um shopping center, ele pode fazer muito mais. Então, ela conquistou no shopping a qual ela fez uma carreira interessante, ela foi atrás das informações. Então, ela teve a atitude e o interesse de fazer um relacionamento com lojistas, de quando a pessoa vinha perguntar alguma coisa para ela, algum usuário do shopping, ela tinha todo um estilo em bem receber esse usuário e em explicar. E várias vezes eu a vi acompanhando esse cliente, quando possível, até a loja que ele desejava. Então, esse é um diferencial muito significativo.
E tem vários bons exemplos na cidade de São Paulo que vale a pena vocês conferirem e que está acessível, né? E pode ser visto no grande público. Porque tem alguns atendimentos concierges que realmente são mais reservados para um público bem exclusivo. Mas existem alguns excelentes exemplos que vale a pena vocês conhecerem e se informarem, porque se quiserem, é só perguntar para mim em inbox que eu respondo. É muito interessante, vale muito a pena vocês irem de perto um atendimento concierge correto, de bom nível. E em São Paulo nós temos inúmeros exemplos nos mais diversos segmentos, tá? Hospitais, condomínios residenciais, condomínios comerciais, alguns shopping centers de São Paulo, hotelaria nós temos inúmeros casos interessantes, salas lounges de aeroporto também existem bem legais, assim, e tem bastante gente fazendo coisas interessantíssimas e que a gente precisa conhecer, porque afinal de contas, quem não gosta de mordomia? Todo mundo gosta, não é, Beni? Todo mundo gosta e é uma delícia quando a gente pode exercitar isso. Mas, e tem os atendimentos muito exclusivos, né, do concierge pessoal, que as pessoas cada vez mais estão usando, homens ou mulheres, geralmente são executivos e executivas que precisam desse atendimento e de facilitar a vida hoje em dia tão corrida e cada vez mais tão estressante, principalmente na questão da mobilidade. A Cátia Augusto, aqui de São Paulo, diz o seguinte: aprendemos juntas essa palavra, capricho e boa vontade. Aham. Ainda mais para o conselho. Exatamente, Kátia. Como eu tenho falado desde que eu aprendi isso, o tempo todo a gente é só olhar. Por isso que às vezes eu tenho reparado que alguns atendimentos convencionais ao público, o que mais irrita o cliente ou o usuário é esse olhar atento para má vontade. As pessoas não queriam estar ali naquele momento, não queriam fazer o que fazem. É uma pena, porque cada vez mais hoje as pessoas precisam encontrar uma atividade profissional que elas gostem e que com muita leveza elas encontrem os seus sabores e dissabores, mas que elas consigam levar essas duas questões de uma maneira muito leve. Então, realmente, no meu ponto de vista, olhar isso, capricho e boa vontade. O que eu também vejo que vale a pena ressaltar aqui é que o concierge lida com vários tipos de colaboradores e às vezes existem colaboradores que não recebem a nomenclatura concierge, mas que prestam um atendimento de uma eficiência ímpar. Semana passada eu estive fazendo um trabalho muito gostoso com uma empresa interessantíssima de São Paulo. Estamos aplicando o concierge num ambiente completamente diferente e usual e ao mesmo tempo inovador para o mercado em que essa empresa atua. E na hora de organizarmos o treinamento, uma coisa me chamou a atenção. A pessoa responsável por cuidar da sala de treinamento, dos equipamentos, ela foi de uma eficiência, de uma elegância, tudo que você pedia para ela tinha como resolver, tinha jeito. E aí eu lembro que no final do nosso treinamento choveu e o pessoal querendo pedir motoristas, né, táxi, Uber, enfim. E aí o pessoal preocupado, poxa, como que nós vamos sair da onde nós estávamos até a portaria? Era longe e aberto. E essa profissional sempre dizia assim, eu dou um jeito. Então, essa boa vontade, como ela fez, a gente não sabe como ela fez. Mas o que é a atenção e o zelo que ela teve em cuidar
da gente, das pessoas que precisavam de transporte, para não se molharem, para facilitar o trabalho de ambos, do motorista que ia chegar até lá e das pessoas que iam utilizar esse motorista, foi fantástico. Então, é incrível como realmente, Kátia, precisamos usar cada vez mais essas duas expressões que, assim, fazem parte agora do contexto concierge, principalmente. Capricho e boa vontade. E passa muito rápido, né? É um bate-papo tão gostoso que que daria horas aqui pra gente conversar. Mas é só meia horinha, é só uma pitadinha. Se quem quiser saber mais sobre o concierge, sobre a mordomia e sobre serviços, fiquem super à vontade, é só entrar em contato comigo. Será um prazer ajudá-los. Eu tô com a minha lista de convidados aqui para fazer live, aguardem. Que nas próximas semanas, agora o Brasil chegando e tomando jeito, vamos fazer isso, tá? E aguardo sugestões, perguntas, fiquem super à vontade. Quero agradecer a presença da Kátia com K, da Kátia com C. Obrigada, viu, Kátia? E do Beni, um querido. Espero que quando você retornar, Beni, você venha falar aqui um pouquinho. Vamos fazer um live com você que vai ser bem bacana também, para que as pessoas conheçam um pouquinho da mordomia. Estamos te esperando. Quando voltar, é só participar aqui. E compartilhem essas informações e vai ser muito legal. Na próxima quarta-feira, dia 8, eu também vou estar aqui falando sobre outra coisa diferente, pontualmente às 9 horas. Um beijo enorme para todos e coloquem nos comentários aqui se estão curtindo, tá bom? Um beijo grande e até semana que vem. Tchau!